Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a criação de regras de manipulação de dados e a ordem em que essas regras são seguidas dentro da ferramenta SecuPy. Essa parte de regras é uma das principais funcionalidades do SecuPy na classificação e manipulação de dados, mas não é a única. Tá? No outro vídeo eu vou falar sobre essa parte de Resource Access, que tem aqui à esquerda. E por manipulação de dados, nós entendemos qualquer coisa que faça com que o dado que está no banco de dados seja apresentado para o cliente de uma forma diferente. Por exemplo, nessa aplicação aqui, nós temos essa coluna aqui que indica o número do seguro social e temos essa última aqui que indica o e-mail da pessoa. E para demonstração do que esse tipo de regra pode fazer, eu criei aqui uma regra que mascara o número do seguro social e uma outra regra que é uma técnica chamada esvaziamento, onde ele vai esvaziar o campo de e-mail. Portanto, na hora que eu der um save aqui e vier aqui e der um refresh, reparem que o número do seguro social ficou mascarado e o e-mail simplesmente sumiu. Mas esses campos eles estão lá na base de dados. Nada foi mexido na base de dados. Só que na maneira de apresentar esses dados para o cliente, esses dados foram manipulados. Portanto, existem outras técnicas também, como a técnica de criptografia, entre algumas outras. E a função principal do SecuPy é fazer essas regras e fazer com que o dado apareça anonimizado para o cliente final. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês para falar um pouco de como isso aí é feito no SecuPy. Quando o cliente faz uma requisição, a primeira etapa é ele abrir a ferramenta que ele está usando para acessar a base de dados. Isso pode ser uma aplicação via web, como no caso da que eu acabei de demonstrar, pode ser uma aplicação com cliente de banco de dados, enfim, qualquer coisa que acesse a base de dados é considerado uma ferramenta de acesso. Para exemplificar, vamos falar de um usuário que esteja acessando a base de dados através de um navegador de internet. Então, nesse primeiro estágio aqui, que é o estágio de User Request, o usuário foi lá preencher alguma coisa na base de dados dele, na ferramenta gráfica dele lá de web, e pressionou algum botão. Então, a requisição que ele fez vai chegar dentro do agente do SecuPy que está instalado junto com o servidor de aplicação. Esse agente vai receber essa informação do usuário, que até agora é puramente baseada em HTTP, e vai transformar essa aplicação numa query de banco de dados, numa SQL. A partir daí, ele manda essa consulta de banco de dados para o banco de dados. No estágio 3, o banco de dados responde ao servidor de aplicação com os dados que foram solicitados. E no passo 4, o servidor de aplicação pega esses dados que foram recebidos do banco de dados e trabalha na apresentação dele final para ser enviada para o cliente, que é justamente converter essa parte de dados aí para a parte HTTP que vai aparecer na tabela do cliente. Portanto, isso aqui é um pouco confuso para entender, mas na verdade é o seguinte: toda vez que o cliente faz uma requisição para a base de dados, ele passa por essas 4 etapas aqui. E a regra, quando a gente cria para ocultar algum dado para o cliente ou para mascarar, ela é sempre aplicada no sentido de retorno do cliente, ou seja, o cliente fez uma requisição daqui da esquerda para a direita, bateu na base de dados, a base de dados respondeu, a aplicação formatou a resposta em HTTP e devolve a resposta para o cliente. Então a regra ela é sempre aplicada no retorno ao cliente. Porém, ela pode ser feita em vários estágios diferentes. Cada estágio desse aqui vai ter um conjunto de campos diferentes para que a regra seja aplicada. Por que funciona assim? Porque, por exemplo, aqui no User Request, eu só tenho informação de HTTP, se o cliente está usando um JavaScript, se o cliente está usando um browser. Já quando eu faço a conversão do que ele está pedindo lá para uma query na base de dados,
Agora eu conheço as tabelas que serão consultadas, os campos das tabelas que serão consultadas, portanto eu posso fazer regras que manipulem esses campos. Na resposta, eu tenho algo muito parecido com esse estágio número 2, porém com respostas reais vindo do cliente. Ou seja, se eu pedir o cliente se eu pedir a base de dados para me retornar uma consulta de um determinado campo de seguro social, eu vou receber uma tabela com vários números de seguros sociais. Portanto, eu posso trabalhar em cima desses dados agora aqui no estágio 3. E no estágio 4, que é um estágio que a gente praticamente não usa, a gente basicamente vai trabalhar na formatação com que esses dados serão exibidos para o cliente. Então, se houver uma aplicação muito específica em que você precise trabalhar com como a página HTTP será montada para o cliente no final, então vai ser nesse estágio 4 aqui que a gente vai trabalhar. Mas a grande maioria das vezes as regras serão montadas aqui nesse estágio 2. E essa figura ela exemplifica como que as regras são seguidas. Tá? Então a regra ela sempre vem de cima para baixo. Então ela passa no estágio 1, vem todas as regras aqui do estágio 1, supondo que exista mais de uma. Em seguida ela passa para o estágio 2, segue todas as regras do estágio 2, a mesma coisa com 3 e por último com 4. Tá? Então voltando aqui na ferramenta, quando a gente vai criar uma regra, existe uma maneira de interromper toda essa sequência. Por exemplo, aqui foi criada uma regra em que ele ignora todas as URIs que estão dentro de uma variável global, que é uma lista de URIs que devem ser ignoradas. Por exemplo, o cliente foi lá e acessou a páginazinha do About, que é esse About aqui que tem quase todas as ferramentas. Não precisa do Secopy ficar tentando passar por uma série de regras para ele abrir uma página do About, porque não tem nenhuma informação importante ali. Portanto, quando a regra ela é rodada, esse último item aqui, que é o como que ele vai seguir no processamento das regras dele, ele pede para abortar toda a sequência de processamento. O que isso significa? Se uma determinada página está dentro da variável que diz que essas páginas ignoradas não precisam seguir em frente, ele aborta a regra aqui e não vai passar para o estágio 2, 3 e 4. Da mesma forma, além de eu abortar todas as regras, eu posso abortar a regra somente nesse estágio. Ou seja, eu paro nesse estágio, na regra em que eu estou, e sigo para os demais estágios. Então, olhando aqui, ele pararia aqui nessa regra, nesse caso só tem essa, mas se tivessem outras para baixo, ele pararia nessa regra, mas continuaria nos outros estágios seguindo normalmente. Tá? E o caso mais comum que a gente vai encontrar é simplesmente o continue. Continue simplesmente ele não vai parar em lugar nenhum, ele vai seguir todas as regras daquele estágio e todas as regras dos outros estágios. E como é uma maneira geral de criar uma regra, tá? A gente vai clicar aqui no botão de mais, vai dar um nome para a regra, vai habilitar ou não a regra, vai estabelecer condições para que essa regra seja executada, e essas condições elas são baseadas no estágio em que nós estamos. Por exemplo, no estágio 1, eu tenho o endereço IP do usuário, eu tenho a URL que ele está tentando acessar, a porta TCP que ele está tentando acessar, o país que ele vem e tudo mais. À medida que a gente vai avançando nos estágios, a ferramenta vai conseguindo pegar mais campos daquela seção e esse número de condições aqui vai crescendo. Tá? Mas, por exemplo, nós poderíamos criar aqui uma regra em que todas as seções que viessem de fora do Brasil, então eu colocaria que não seja igual a Brasil, tá? Ele tomasse alguma ação. Então a terceira condição da regra é a ação que ela vai tomar. Então, resumindo, a primeira é a descrição, a segunda é a condição, inclusive podem ser várias condições, uma combinação de e ou seja, uma condição e outra, e outra, e outra, ou uma condição ou outra, ou outra, ou outra. Qualquer uma das que ocorrer daria match nessa regra. Tá? E aqui, por fim, eu vou definir a minha ação. A minha ação ela pode ser, como eu estou aqui agora no primeiro estágio, eu tenho redirecionamento, por exemplo, de página web, ou auditoria dessa regra, que é enviar essa regra para um log de auditoria.
Mas à medida que a gente vai avançando nos estágios, novas opções aqui de ação vão aparecendo. Bom, essa era só uma introdução, mas eu farei vídeos demonstrando os principais tipos de regras que nós vamos usar no mascaramento de dados do usuário.